o livro dos Salmos, número 40, verso 8, diz assim. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Repetindo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós vivenciaríamos os milagres, teríamos experiências com Deus. E de fato, ter experiência com Deus é uma das coisas que mais hoje tem sido muito pouco no meio do povo de Deus. A gente quer experimentar, irmãos, tantas experiências na vida, tanta coisa boa. Eu sei que a vida nos oferece sim coisas boas, coisas legais, coisas que de fato alegram a nossa alma, mas que não podem de fato satisfazer a alma. Elas alegram a alma por um momento, nos dá prazer por alguns instantes, por alguns minutos. São experiências que muitas pessoas têm procurado nessa vida. Não é raro, irmão, a gente percebe isso de fato em todas as sociedades, principalmente a nossa. Quantos jovens nesse momento estão ali na avenida, propriamente ali no posto de gasolina, bebendo, outros estão se drogando, se prostituindo. Há uma diversidade de situações que para a mente daquele jovem, na verdade, é um momento de prazer, é um momento de alegria, de satisfação, não é? São experiências essas que de fato têm sido trocadas. Na verdade, a experiência com Deus tem sido trocada por estas experiências. Não é muito distante da gente, irmãos. A gente percebeu, nós percebemos, né? Falando melhor o português, nós percebemos o quanto aqueles que outrora vivenciaram experiências com Deus no Evangelho, vivenciaram experiências com Deus no Espírito Santo, de forma gloriosa, e que abandonaram a fé, abandonaram a Jesus, foram para o mundo, foram para o pecado, foram se satisfazer na bebida, se satisfazer nas baladas. Isso são experiências que o mundo vivencia, que de fato elas até nos dá uma satisfação de que nós somos donos do nosso próprio destino, que nós somos donos das nossas próprias vontades, ou das nossas vontades. Estamos vivenciando esses últimos dias, igreja, essa ação na esfera espiritual, de que muitas pessoas têm trocado a glória de Deus por aquilo que nada se aproveita. Isso é fato, amém? Quando eu digo uma vida de excelência, eu estou dizendo de uma vida de experiências com Deus, que em consequência disso gera para nós também as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós queremos vivenciar a bênção de Deus, amém? Todos nós queremos experimentar as bênçãos do Senhor. Mas antes que nós experimentemos as bênçãos de Deus, é necessário que experimentemos Deus primeiro. Às vezes, muitas pessoas querem experimentar as bênçãos, mas não querem experimentar Deus. Querem vivenciar os milagres, querem vivenciar as bonanças que Deus tem, mas não querem vivenciar a presença de Deus, que é o mais importante na vida de uma pessoa. E a presença de Deus, irmãos,
ela gera na nossa vida uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela nos torna dependentes da soberania de Deus. Irmãos, talvez para muitos seja, talvez, algo fora do comum que eu esteja falando aqui, mas é uma realidade. Quando nós entendemos que sobre nós pesa a presença de Deus, que nós passamos a vivenciá-la, vai gerar em nós a consciência e a responsabilidade que nós temos que depender somente dele. Depender somente dele. O salmista aqui ele diz que ele se deleita, que ele se alegra, que ele se satisfaz, que o maior desejo da sua alma e do seu coração, da sua alegria, é a vontade de Deus. E aí que mora uma questão que a gente não quer aceitar. A vontade de Deus, ela muitas das vezes entra em conflito com a nossa vontade. Eu vou repetir isso aqui. A vontade de Deus, irmãos, ela, na maioria das vezes, ela entra em conflito com a nossa vontade. Porque a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. Eu vou ser bem claro. Às vezes nós estamos pedindo para Deus algo, mas Deus não quer dar para nós aquilo. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 9, se não me falha a memória, ou capítulo 6, nos ensina que a vontade de Deus, ela tem que ser feita tanto no céu como na terra. A vontade de Deus não está limitada somente ao céu. A vontade de Deus tem que ser feita aqui também. E muitas das vezes a vontade que Ele quer para nós, quando nós estamos dizendo, Senhor, eu quero isso aqui, mas Deus está falando assim, isso não é bênção para a tua vida, isso não é bom para você. E aí, que aí mora no nosso coração, reside no nosso coração, às vezes uma lamentação, um murmúrio, às vezes uma não aceitação de que entender que a vontade de Deus é o melhor para nós, mas que às vezes nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, porque aquilo que está sendo nos apresentado, ou aquilo que nós estamos mirando como algo, como objetivo, de fato não é a vontade de Deus, mas parece que é bom para os nossos olhos, para a nossa vida. Aos nossos olhos é bom, às vezes para o desejo da carne é bom, mas não é bom para a alma, não é bom para o espírito, não é bom para a sua família, não é bom para a sua casa, não é bom para o ministério, não é bom para o seu casamento, não é bom. Não é bom. Então é por isso que nós precisamos depender de Deus, irmãos. Porque dependência de Deus gera uma vida de excelência. E o fato de gerar uma vida de excelência não quer dizer que todas as coisas que você quer, dentro do tempo que você almeja, elas irão acontecer. E muitas das vezes, nem tanto dentro do tempo que você almeja, e nem fora dele, elas também não irão acontecer. Porque o pai, ele entende o que é bom para o seu filho, meu irmão. O pai, ele entende o que é bom para você. E isso é muito claro na própria dimensão da família. Quando um filho pede algo para o seu pai, e o seu pai sabe que aquilo não é o momento, não é a hora, mas o filho está dizendo, pai eu quero, pai eu quero. Às vezes, a vontade permissiva de Deus permite que algumas coisas até venham na sua mão, ou que chegue até você, não sendo a vontade dele, para que você quebre a cara e aprenda, às vezes pelo choro e pela lágrima, de que aquilo não era a vontade de Deus, para que você entenda a vontade de Deus por meio da dor e da aflição. Repita assim comigo: dependência de Deus gera uma vida de excelência. Ao contrário da dependência de Deus, irmãos, nós temos a autonomia.
Quem já ouviu falar na palavra autonomia? É parte do nosso vocabulário cotidiano. A palavra autonomia, ela quer dizer a capacidade de governar por si mesmo. Alguém que diz assim, eu preciso de autonomia. Alguém que está dizendo, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Isso é um perigo, irmãos. Com exceção dos trabalhadores autônomos, que às vezes devido à crise, às vezes por uma condição empresarial, por um projeto de vida, aquele que se dedica ao profissionalismo autônomo, à vida profissional autônoma, né? Sabe o quanto é difícil um empresário, um microempresário, tentar erguer uma empresa. Sabe o quanto é difícil? Muitos empresários autônomos estão dependentes de instituições financeiras, porque de fato precisam colocar para andar as suas empresas. Com exceção dessas questões, quando se coloca na questão da vida, irmãos, quando se coloca na questão da vida, quando alguém diz para Deus, Deus, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Você não precisa propriamente usar esse tipo de expressão, de frase, de palavra para dizer isso para Deus. Para dizer que o dono de você mesmo é você mesmo. Você não precisa dizer isso para Deus, para que de fato você se torne uma pessoa autônoma da sua própria vida. Existem ações, por mais que você tenha consciência, que jamais você vai dizer isso para Deus. Eu acredito que pessoas que estão aqui, todos vocês, que estão aqui, que querem viver para Deus, uma vida de dependência com Deus, jamais vocês vão dizer para Deus, racionalmente, dizendo assim, Deus, a partir de hoje, eu mesmo serei dono da minha própria vida. Ninguém vai fazer isso aqui, irmãos. A não ser que esteja doido, a não ser que perdeu a razão, ou que esteja muito, muito insatisfeito com Deus, de dizer assim, eu não quero mais saber de Deus mesmo, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Existe uma definição de um filósofo humanista, que o humanismo, ele coloca o homem acima de todas as coisas, o homem como centro. E esse filósofo, ele definiu a autonomia nesse jeito aqui, Ele definiu assim, ele definiu a autonomia dessa forma: a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo o critério moral estabelecido por si mesmo, livre de qualquer influência externa. Isso é muito sério, irmãos. Ele já está dizendo assim: Deus nenhum é sobre a minha vida. Essa é a filosofia que irradiou-se muito na Europa, de que Deus não é o dono dos seres humanos, que Deus não é o criador dos homens, não é o criador da humanidade, que Deus não tem nada a ver com a minha vida, de forma racional, de forma intelectual. Dentro das academias, das universidades, se propaga esse tipo de mentalidade humanista, dizendo, Deus não existe, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro do mundo. E aí que mora o perigo do humanismo na fé religiosa, na nossa vida cristã. Um pensamento filosófico maligno, destrutivo da alma, que você não precisa ser um filósofo, nem acadêmico, e nem conhecedor das filosofias humanistas, humanas, ou científicas, para você dizer para Deus, Deus, eu não quero nada contigo, eu acredito na minha razão, na minha forma de pensar, na minha filosofia de vida, não acredito em Deus, não acredito em nada que seja transcendente. E quando isso se propaga dentro da mente cristã, é quando nós, como crente, mesmo não sendo de forma acadêmica, de forma racional, nós passamos a viver uma vida autônoma da vontade de Deus.
é quando nós passamos a viver dentro do nosso próprio critério de informação, seja ele moral, seja ele na nossa cosmovisão de vida, aquilo que nós entendemos da realidade. Quando eu passo a determinar as minhas ações da forma que eu penso, que eu acho, do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, do jeito que é, ou do jeito que as pessoas dizem que tem que ser, da forma de que ninguém manda em mim, ninguém fala o que eu devo fazer. Isso é um perigo, irmãos, porque o homem jamais pode, bebê, segura ele aqui. O homem jamais pode, em alguma situação, em alguma questão, colocar Deus fora da sua vida, meu irmão. Porque no dia que você colocar Deus fora da sua vida, acabou a sua vida, acabou a sua eternidade com Deus, acabou. Você pode estar na igreja, vivendo do seu jeito, da sua forma, dizendo assim: eu sou dono do meu próprio destino, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço do meu jeito, eu sou do meu jeito, eu sou aquela expressão, né? O crente Gabriela, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Isso é um perigo, irmãos, porque a igreja, a fé cristã, ela não é autônoma da transformação e da mudança. Essa mudança ela não é gerada por si mesma. Essa mudança não é gerada por um fator, é lógico, em concordância por meio do Espírito Santo, que quando ele atua na tua vida, ele passa a indicar para você qual é o teu formato de vida daqui para frente. Aí você, em obediência à vontade de Deus, por meio do Espírito Santo, você passa a obedecer não mais o teu critério, agora o critério de Deus. Porque a única forma de você gerar bênção na tua vida, meu irmão, é você aceitar o critério, a vontade de Deus, os princípios de Deus sobre a tua vida, por mais que eles vão contra o teu desejo e a tua vontade. É muito difícil fazer isso por si só. Somente por meio do Espírito Santo, que regenera o pecador, regenera o homem, transforma o homem, muda o coração do homem. E quando você aceita a transformação, você já não é mais o dono de si mesmo, agora você tem um dono. O seu destino não é você quem traça, porque ele já está traçado por meio da palavra. O teu fim não é você quem determina, porque ele já está determinado pela palavra. O único ser autônomo é o próprio Deus, porque ele é o único ser que não foi criado, ele é autoexistente. Deus é o único ser, ele é a única causa não causada. Deus não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém sobre ele, não tem antecessores dele. É difícil você pensar sobre Deus nesse limiar, nesse patamar, dessa dimensão, de entender qual é a origem de Deus. A nossa mente entra em pânico ou em parafuso, porque Deus, ele é autoexistente. Ninguém criou Deus, ninguém fez Deus, diferente do homem que é criado. O ser humano é criado. Essa história não é história de jardim de infância, irmãos. Não é só a historinha da escola dominical que contamos para criança, dizendo: olha, um dia Deus resolveu criar um homem, foi lá e fez um bonequinho. É tão bonito falar dessa forma, mas essa é a realidade que confronta toda a filosofia humanista. Desde o evolucionismo, que acredita que o homem veio do macaco, mas não consegue acreditar que o Deus que não foi criado, que é autocriado, que é autoexistente, é o Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Mas quando Deus criou o homem, ele falou assim: ó, vive do seu jeito, como você quer, segundo a sua própria vontade. Não, irmãos.
O homem não foi criado para ser autônomo. Não. Deus não fala assim, ó, eu fiz aí os animais, fiz o mar, fiz as árvores, fiz terra e céu para você tomar conta, para você dominar, para você ser o que você quer ser, aí, ser o dono de todas as coisas. Tchau, estou indo embora, você se resolve aí, tá bom? Porque tudo é com você agora. Também não. Deus estabeleceu princípios ao homem. Eu vou chegar lá, irmãos. Eu vou chegar lá onde a gente precisa chegar em relação à nossa própria vida no cotidiano. Mas você entenda que na origem, na criação, Deus não fez o homem para fazer, ou para o homem viver como ele desejava viver, do jeito que ele queria viver. Não, irmãos, Deus estabeleceu limites, princípios. Deus estabeleceu moral para o homem. Deus estabeleceu valores para o homem, para que o homem andasse com base nesses valores. E a partir desses valores, o homem tivesse uma vida abençoada, uma vida de excelência com Deus. Mas o homem não, irmãos. O homem quis fazer do seu jeito. O homem não quis depender de Deus. E um dos maiores problemas dessa não dependência, dessa autonomia que o homem ele arroga para si, é que gera todo o problema na vida humana, a sociedade. Todas as dificuldades é porque o homem está longe de Deus, é porque o homem não quer Deus. O que nós falamos hoje de privacidade, irmãos, que é um direito de todo ser humano, é um direito, mas você acha que você tem uma vida privada, uma vida que as pessoas não sabem da tua vida. Você pensa que é assim, irmãos. Não é, irmãos. As pessoas hoje entram dentro da sua casa. Sabe como que elas entram dentro da sua casa? Por meio do computador. Eles não precisam ser um espião, não precisam ser um hacker para dominar a ciência da tecnologia digital, para poder vasculhar o que está dentro por meio das câmeras. Não precisa disso. Nós mesmos damos de mão beijada a nossa autonomia para os outros. Quando você posta algo sobre teu casamento, quando você posta algo sobre o que passa dentro da sua casa, quando você posta algo dos seus sentimentos, o que você pensa, como você está perdendo a tua autonomia, achando que colocando aquilo na rede social, você tem autonomia. Você já está perdendo ela aí, irmãos. Porque você está ficando preso ao julgamento de outras pessoas. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos compreender que a nossa autonomia relacionada à vida, ela tem que estar debaixo de um critério divino da palavra, para que de fato você realmente faça, eu tenho um critério de vida, princípios de vida que regem a minha vida, de fato. Isso é muito sério. Quem está entendendo, diga amém. Então, diante desse aspecto, irmãos, o homem decidiu não viver com Deus e não viver para Deus. Aí eu pego agora na ferida. Quando eu falo na ferida, não é de um, ou de A, ou de B, ou de C daqui, não. Isso aqui é geral, irmãos. Preste muita atenção nesse critério aqui. Não existe autonomia no casamento. Eu vou repetir. É difícil falar isso, mas é de verdade. Não existe autonomia no casamento. Se a gente parar para pensar, o dinheiro é meu, o teu dinheiro é teu. Não existe isso no casamento. O teu carro é teu, o meu
carro é meu. Não existe isso no casamento. A única autonomia que você usou no casamento foi no dia que você, diante do juiz, que ele te perguntou se é de livre e espontânea, própria sua, da sua vontade, você casar com fulano ou com a fulana. Você diz: eu quero, eu aceito. Quando você falou isso, usando a tua autonomia, o seu direito, ele acabou aí. Ele acabou aí, irmãos. A Bíblia diz que, todavia, capítulo 11 e versículo 11 de 1 Coríntios, eu tenho na Bíblia. Todavia o homem não é sem a mulher, e a mulher não é sem o homem. Ninguém vive autônomo um do outro, porque ambos são uma só carne. Quem concorda comigo diz amém. Apesar que não é comigo, é com a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo isso. Não existe autonomia no casamento e na família, irmãos. Uma mulher, tá? Não estou sendo machista, as mulheres me perdoam, depois eu vou pegar no calo dos homens, aí as mulheres vão dar risada. Quando a mulher chega para o marido e diz assim: ó, minhas amigas, ou as amigas, né? Não existe isso, irmão. As minhas amigas, os meus amigos. O casal partilha de amizades que compõem na família, que não são muitos, tem que ser muito pouco. Tem que ser muito pouco. Mas não existe isso. Eu vou sair com as minhas amigas, vou sair com meus amigos. Não existe isso no casamento, irmãos. A não ser que haja uma concordância muito clara, objetiva e muita maturidade do casal, tá? Que não vai gerar ciúmes, não vai gerar desconfiança, para autorizar, falando: tudo bem, beleza. Aí a mulher vai para a balada e o marido fica em casa, ou vice-versa, né? O marido vai para a balada e a mulher em casa. Não existe mais autonomia no casamento, irmãos. Aí o filho chega para o pai: ô pai, estou saindo, hein? 12 anos, 13 anos de idade, estou saindo, só volto amanhã, tchau. E o pai bobão falou: filho, isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Ah, os tempos são outros. Não, os tempos não são outros. Pode ser outro, o que seja. Mas filho não faz o que quer, não, irmão. Mulher não faz o que quer, não, viu, irmãs? Maridos. Olha que miséria, irmão. Olha que linguajar mundano é esse aí, pastor. Vamos falar mais claro. Você não é o dono da bola. Não vai pensando isso, não, irmão. Existem critérios bíblicos como o marido deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido. Se você for autônomo de falar assim: não, o meu casamento eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu vou, é assim. Acabou o casamento, irmão. Os dias do casamento estão contados. Se for desta forma, acabou. Pode até continuar junto, mas acabou o casamento. Não tem mais vida no casamento, não tem mais amor, não tem mais respeito. Não é uma questão de imposição, de briga, de confusão, de jogar a panela num, jogar a panela no outro, irmão. É uma questão de respeito, de quando eu entendo como cristão, que eu, como homem, como marido, eu devo respeito e honra a minha esposa, e assim também ela a mim. Acabou a autonomia, ela não faz o que ela quer, o que ela achar que bem entendeu. Isso é Bíblia, irmãos. Se você não quer andar conforme a Bíblia, você vai arrebentar o teu casamento, acabou. Quem quer aceitar a vontade de Deus, irmão? Porque essa é a vontade de Deus para o casamento. Todavia o homem não é sem a mulher, e a mulher não é sem o homem. Aí a mulher recebe o salário. Minha esposa está trabalhando, ela não é assim, viu, irmão? Tudo em concordância lá.
e sai gastando tudo. Aí o marido fala assim: ó, esposa, nós precisamos pagar a conta, precisa. Não, quem tem que pagar a conta é você. Você tem que pagar a conta de luz, de água, carro, a água, tudo tem que ser. Resolve tu aí, meu filho. O dinheiro aqui é meu. Ou vice-versa, né? Tem camarada que tem cabeça, tem a capacidade de fazer a mulher pagar tudo e não pagar nada. Isso é uma realidade, irmãos. São coisas que acontecem no casamento, sim. Talvez pode estar acontecendo no meu, no teu. Aí se é dessa forma, irmão, você precisa começar a regular as coisas, porque as coisas não são assim. Precisa se adequar ao que a vontade de Deus requer a nossa vida pela palavra, pela Bíblia. Irmãos, o problema hoje para as mulheres, né? O feminismo e o machismo é a mesma coisa. Só que o machismo é o homem que quer se impor sobre a mulher. E o feminismo, para não ficar para baixo, quer se impor sobre o homem. Não tem como, irmãos. Não tem como, vai dar briga, vai dar confusão, vai dar guerra de ideologia, não dá certo, não casa isso. É por isso que a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se um ou os dois não estiver de acordo. Diz amém. Diz glória a Deus. Tem esse negócio assim, ó. Pega aí que o filho é teu, resolve aí que o filho é teu. Tem esse negócio não, irmão. Tem mãe, tem pai que faz assim, sabia, irmão? Na frente do filho ainda. Por isso que o filho cresce rebelde, desobediente, não respeita a mãe, não respeita o pai. Porque na hora de resolver o problema, o pai fala assim: ó, resolve aí que o filho é teu, resolve aí que a filha é tua, resolve aí que o pepino é seu. Não, irmão, é dos dois. O pai não pode desfazer o que a mãe falou, e nem a mãe pode desfazer o que o pai falou, ainda que o pai esteja errado, ainda que a mãe esteja errada. Chama no quarto e fala assim: ó, você errou com o filho, você não fez certo, peça perdão. Não precisa desmerecer o marido, a esposa na frente dos filhos, porque senão perde o respeito. Cresce filhos sem vergonha. Não desfaça, não desonre teu esposo na frente do seu filho, e não desonre, nunca fale mal do seu filho ou do seu marido para o seu filho, ou vice-versa, em qualquer condição. Não faça isso, irmãs. Não faça isso, maridos. Não faça isso. Não fale mal jamais da sua esposa para os seus filhos. Você não é autônomo na educação. Vamos lá. Quem quer mais de Deus? Diga amém. O problema começa lá no Éden, irmãos. A autonomia do Éden. Sabe quem que gerou autonomia no coração de Adão e Eva? Não foi Deus, irmão. Porque Deus estabeleceu princípios e valores para o bem deles, de Adão e Eva. Quando Deus plantou o jardim no Éden, que colocou o homem lá no Éden, e depois fez a mulher para estar junto do homem, fez-lhe uma auxiliadora. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora, uma adjutora que esteja sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Repita comigo: sempre ao seu lado. Esteja sempre ao seu lado. Você foi feito ou feita, ambos criados para caminharem juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Não tem decisões autônomas. Hoje eu vou dormir no sofá. Hoje você vai dormir lá na casa da sua mãe. Hã? Não existe esse negócio não, mas. Aí o diabo, Deus, Adão um dia está cuidando do jardim, e Deus havia dito assim para Adão e Eva: ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não. Porque no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Deus havia estabelecido princípios, limites e valores. Beleza. Aí um dia está lá Eva perto da árvore.
E vem a serpente e diz assim: ah, quer dizer então que vocês não podem comer da árvore? O que foi que Deus disse mesmo? Aí a mulher falou assim: Deus falou para nós não comer. Olha como ela sabia, porque no dia que nós comermos, nós morreremos. O diabo falou assim: não, Deus está mentindo para vocês, porque Ele não quer que vocês se tornem como Ele é. O único ser autônomo, eu falei aqui, é Deus. E Ele falou assim: Deus não quer que vocês se tornem como Ele. Eva acreditou na serpente, mas não acreditou em Deus mais. É por isso que você tem que tomar muito cuidado, irmãos. Tome cuidado com as pessoas que estão do seu lado, muitas das vezes. Tá vendo, irmão, do lado aqui, ó, pensar que é do lado aqui, não é assim não. Que participam da sua vida, que conhecem a tua história, que conhecem os teus particulares, que conhecem os teus sonhos, que conhecem os seus objetivos. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, irmãos. Sua vida particular não tem que ser aberta para ninguém. No dia que Eva abriu a sua vida particular para a serpente, dizendo o que Deus havia dito para eles, porque tem coisa que ser guardada para você, irmão. Então no dia que Eva disse, o diabo aproveitou daquela palavra e causou uma destruição, dizendo: não é isso que Deus está falando, é totalmente ao contrário do que você está pensando, não é propriamente isso. Deus não quer que você seja igual a Ele. E o diabo conseguiu disseminar no coração, na mente de Eva, uma mentira baseada na verdade de Deus. Eva pegou do fruto, comeu e deu também para o seu marido. Eva tomou uma decisão sem a presença do seu marido. Adão tomou uma decisão sem a presença de Deus, porque Deus já havia falado para ele, e Deus todos os dias vinha conversar com eles na viração do dia, na tarde. Adão falou assim: não, eu vou fazer, não, Deus não está aqui mesmo. E tomou uma decisão sem a vontade de Deus. Toda decisão sem a vontade de Deus é igual uma conta matemática. Vontade, ó, sem a vontade de Deus, mas a tua decisão é igual tragédia. Faz essa conta de novo. Não a presença de Deus, a vontade de Deus, mas a sua decisão autônoma por si mesmo é igual a tragédia. É o que aconteceu na história da humanidade. Tragédia em todos os sentidos. O pecado entrou na humanidade, a morte entrou, as doenças entraram, a inimizade entrou, tudo que foi de mal entrou no seio da humanidade. E nisso gera autonomia espiritual. O problema do homem é querer salvar-se a si mesmo. Sabe o crente que quer salvar a si mesmo é assim, irmão. Ele entende que a sua honestidade, a sua moral, os seus critérios e valores religiosos lhe salvarão. E não é isso que a Bíblia diz, irmão. O homem cria meios, sistemas religiosos autônomos dentro daquilo que Deus disse na sua palavra. O homem quer dizer assim: ó, eu não preciso de Deus, o que eu preciso é de mim mesmo. Sabe aquela pessoa que diz assim: irmão, eu não preciso ir para a igreja. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Tem crente que já está ficando desse jeito, se acha tão honesto, tão certo, tão correto, que não precisa mais da igreja. Não, para que igreja? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo. É o que as pessoas dizem por aí. Elas estão dizendo que o critério delas, elas estão dizendo: eu não preciso de igreja e nem de Deus, porque eu não faço mal para ninguém. Isso é autonomia. A pessoa é boa, ela vai até, às vezes até de vez em quando na igreja, é uma pessoa boa,
a pessoa paga as suas contas em dia, a pessoa faz tudo correto, mas ela diz assim: eu não preciso de Deus, porque quem precisa de Deus é quem está errado. Porque eu já sou correto, não faço nada de errado, já estou no caminho certo, sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém. Já viu a pessoa falar assim, irmão? Nem sequer, eu nunca matei uma formiga. Não adianta, irmão, esse meio de salvação não existe. O único meio de salvação dado ao homem é por meio de Jesus Cristo, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Irmão, você só pode chegar a Deus por meio de Cristo. Não é por meio de você mesmo, não é segundo as suas vontades, não é segundo o seu desejo, não é quando você quer, quando você almeja. Irmão, você só pode chegar a Deus por meio de Jesus. Só por meio dele. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa somatória, vamos fazer uma matemática com isso também. Quando ele diz eu sou o caminho tem muito a ver com tudo aquilo que é trilhado na sua palavra, os valores da qual nós devemos caminhar. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Tudo que é obediência, tudo que é valor, tudo que é moral, tudo que é certo, está na palavra. E eu sou o caminho. Jesus é a própria palavra. Eu sou a verdade. Irmão, em um mundo hoje cheio de mentiras e de meias verdades, subjetividade e relativismo, a única verdade é a verdade de Cristo por meio do Evangelho. Irmão, não existe nenhuma outra verdade, não existe. Igreja não é a verdade, religião não é a verdade, a tua moral não é a verdade, a tua vida correta não é a verdade. A única verdade é Jesus, verdade absoluta. Somente por essa verdade é que o homem é salvo. Não é somente estar na igreja. E a vida, aí você soma caminho, mais verdade, mais vida, gera o quê? Vida em abundância, que é vida em excelência, vida abençoada, vida no centro da vontade de Deus. Então o homem, na busca por felicidade e salvação, tem excluído Deus da sua própria vida, meu irmão. Então eles criam seus próprios deuses, seus próprios sistemas e valores religiosos. Então, não tem como nós se achegarmos a Deus se não for por meio de Jesus. Se não for por meio de Jesus, diga amém. E uma outra questão: a autonomia dos projetos e sonhos e planos. A Bíblia fala assim que os sonhos, os planos são dos homens, mas a última palavra é de Deus. Você não acreditava de tanta porcaria que tem na mente do ser humano, de tanta besteira que há na mente do homem e nas suas intenções. Nós somos pecadores, irmãos. Somos carregados de uma vida pecaminosa. Não tem, irmão, não tem quem escape, não tem quem esteja fora dessa condição. Todos nós somos pecadores. É lógico que para você que já se entregou a Jesus, que já tem uma vida com Deus, você é um pecador remido, você é um pecador salvo, você é um pecador transformado, mas não deixa de ser pecador. Não adianta você somente reconhecer que é pecador. O segundo ponto para você ter uma vida abençoada é você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, que sem Ele nada você pode fazer, que você não pode dar um passo sem Jesus estiver do seu lado. Você não pode acordar cedo se saber e não ter certeza que Deus esteja com você. Terceiro ponto: uma vez que você reconhece que você é pecador, que você precisa de Jesus, e uma vez que você aceita Cristo, não basta só aceitar Cristo, irmão.
aceitei Jesus, está tudo bom, está tudo bem, graças a Deus, glória a Deus e aleluia. Não. Em consequência disso, você tem que aceitar a vontade soberana de Deus sobre você. É o que nós falamos no início. Você tem que aceitar que Deus agora é o teu dono, que Ele manda na sua vida, que você é guiado por Ele, que você vive para Ele, que você ama Ele acima do seu time de futebol, viu? Que você ama Jesus acima do Corinthians, irmão. Que você ama Jesus acima do Palmeiras, que nunca vai ter um mundial na vida. Que você ama Jesus acima da tua mulher, do teu esposo, dos teus filhos. Que você ama Jesus acima de tudo. Quem está disposto a amá-lo acima de todas as coisas? Isso é sério, irmãos. É aceitar a vontade dele. Porque ele vai dizer assim para você: meu filho, hoje eu quero fazer assim na tua vida. Aí você fala assim: mas eu pensei que não seria assim. Eu achei que seria dessa forma. Não, você tem que aceitar. Aceitar ser perseguido, aceitar ser morto, aceitar a ser desprezado, a ser envergonhado por causa de Jesus. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus, irmão? Por meio das Escrituras, pela leitura diária da palavra de Deus, a prática e obediência da palavra, irmãos. Tudo isso é o caminho que você, não basta só vir na igreja, irmãos. Tudo isso é o caminho que você tem que trilhar, segundo a vontade de Deus, para você viver para Deus, para você ser abençoado de fato em Deus. Para eu terminar, Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu vou repetir esse verso aqui, ele é muito forte. Ele é uma verdade bíblica que nós não podemos abrir mão. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É o que Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, verso 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer que você, entregando tua vida para Cristo, confiando nele, amanhã todos os teus problemas estarão resolvidos. Não é isso, irmãos. Não pense dessa forma. Pelo contrário, muitos problemas aumentarão. Muitos problemas aumentarão. Aí tem gente que pensa assim: aceitei Jesus, estou abençoado. Jesus, faz aparecer 10 mil lá na minha conta. Parece a lâmpada do mágico. Uma esfregadinha. Senhor, eu quero que você faça isso. Então é assim também, irmãos. Você vai ter que aprender a vontade de Deus por meio da obediência. E a obediência, ela dói. A obediência mexe com o nosso ego, com os nossos critérios. No dia que Josué assumiu o povo depois da morte de Moisés, Deus falou assim: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, e agora você vai dirigir esse povo aí, você vai liderar esse povo para levá-los para uma terra que eu lhes prometi, uma terra que manda leite e mel. Imagine a mente e o coração de Josué diante daquele grande desafio, para aceitar a vontade de Deus sobre a vida dele, irmãos. Não foi fácil. Ele estava com medo, ele se sentia limitado, ele se sentia pequeno,
Irmãos, a melhor coisa é quando a gente passa a se sentir dessa forma. Deus ama. Porque quando nós aceitamos Cristo e passa a obedecer, tudo que é de orgulho, de soberba, de acha que eu posso, acha que eu sei que posso, eu sei que faço, eu sei que isso, eu, aquilo, quando tudo isso cai, a vontade de Deus entra. E quando a vontade de Deus entra, você une a tua fraqueza. Deus pega o poder dele e une com você. Aí Deus fala assim para Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Não te desanimes e nem te desespere, porque eu te farei você herdar junto com esse povo a terra que lhes prometi. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ser forte e corajoso. Essas são as palavras de Deus para Josué. Esforça-te, que eu te ajudarei, que eu serei contigo. Se coloque de pé. Quem nessa noite está disposto para aceitar a vontade de Deus aqui, irmãos? Eu quero que você ore junto comigo, para nós encerrarmos, que as horas já se avançaram. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, mas faça